Zoladex. Eu quero conversar hoje com vocês sobre esse medicamento. Ele trata mesmo a endometriose? Quais são os efeitos do Zoladex no seu corpo? Atualmente ainda vale a pena utilizar o Zoladex? Eu sou o Dr. Dorival Gomide, sou cirurgião de endometriose há mais de 18 anos e ao longo desse tempo já ajudei mais de 10 mil mulheres a restabelecerem a qualidade de vida com o tratamento da endometriose. E o objetivo desse canal, se você está começando a nos acompanhar agora, é ajudar cada vez mais mulheres, cada vez mais pacientes que vão muito além das paredes do meu consultório, através da informação. E hoje eu quero conversar com vocês sobre o Zoladex. Tenho quase certeza, se você tem um diagnóstico de endometriose, você já ouviu falar dessa medicação. E o Zoladex, ele é bastante controverso. Primeiro, ele é bastante antigo, já faz muito tempo que ele está no mercado. E durante muito tempo ele foi conceituado como o melhor remédio para tratar a endometriose. Por que ele ganhou essa fama? Porque, na verdade, o Zoladex, ele é capaz de bloquear totalmente a produção dos hormônios ovarianos da mulher. E nós sabemos que a endometriose é uma doença que depende dos hormônios, ela é uma doença hormônio dependente, ou seja, quanto mais hormônio ovariano, principalmente o estrogênio, maior tendem a ser os sintomas da endometriose. E uma vez que o Zoladex causa o bloqueio completo desses hormônios, durante o uso do Zoladex, a mulher entra numa menopausa temporária, porque ela tem a total parada da produção dos hormônios. E com isso, você tende a regredir tanto os sintomas e momentaneamente, durante o período do uso do Zoladex, nós temos a redução também das lesões. Poxa, Dorival, então quer dizer que eu consigo reduzir a lesão da endometriose com o Zoladex durante o uso dele? Sim, porque você tem um bloqueio da produção dos hormônios e com isso você tem a redução transitória. E por que transitória? Porque o Zoladex ele custa muito caro para a paciente no sentido de efeitos colaterais. O que ele traz para levar essa redução desses sintomas e dessas lesões é muito difícil de tolerar. Primeiro, nós não podemos utilizar o Zoladex por muito tempo, acima de 6, 8 meses. Por quê? Ele está associado a uma diminuição muito grande da matriz óssea, uma redução, um risco muito aumentado de fraturas, da osteoporose, da osteopenia. Então nós não podemos utilizar ele por um longo período de tempo para pacientes jovens. Segundo, os efeitos colaterais que ele traz são muito grandes. Queda de libido, ressecamento vaginal, alterações de humor, os fogachos, que são aqueles famosos calorões da menopausa. A mulher literalmente experimenta durante o uso do Zoladex os efeitos da menopausa. Ela vivencia uma menopausa durante a utilização dessa medicação. Então por isso que nós não conseguimos utilizá-la por muito tempo. E aí vem a questão, que é o fato da gente cada vez menos utilizar ele. Ele não trata essas lesões. A redução ocorre apenas durante o uso da medicação. Passado o efeito do bloqueio do Zoladex, as lesões voltam a ter o mesmo tamanho e os mesmos sintomas de antes da utilização dele. Ou seja, a paciente não tratou a doença, ela simplesmente, transitoriamente, acabou tendo um benefício dos sintomas naquele momento. E após passado o período do uso, ela volta a apresentar esses sintomas. E aí uma outra questão. Até hoje a gente vê paciente que acaba sendo submetida ao uso do Zoladex como um manejo pré-operatório, ou seja, eventualmente ela tem uma lesão muito grande, múltiplas lesões, e é utilizado o Zoladex transitoriamente para tentar reduzir essa lesão e, consequentemente, facilitar a cirurgia. E essas são situações de exceção. É muito raro realmente a gente precisar utilizar essa tática. E eu, particularmente, não costumo realizá-lo. Por quê? Quando a gente utiliza o Zoladex, a gente sabe que vai reduzir transitoriamente aquela lesão, porém, as lesões maiores, elas permanecem evidentes. Porém, lesões menores, com essa redução transitória, muitas vezes não são possíveis de ser detectadas nem nos exames e nem mesmo durante a cirurgia. Ou seja, muitas vezes eu não consigo realizar uma cirurgia muito bem planejada, porque a paciente está em vigência do uso do Zoladex, e muitas vezes eu não consigo retirar todas essas lesões durante o procedimento cirúrgico. Então não acho muito adequado o uso do Zoladex previamente à cirurgia como manejo pré-operatório, a não ser em questões muito de exceção, como uma lesão que está muito próximo do ureter, e com isso eu vou tentar reduzir o impacto cirúrgico do ureter, mas isso é uma exceção muito grande. E um outro ponto que a gente ainda vê muitas vezes é o uso do Zoladex
no pós-operatório. Para quê? Para tratar as lesões residuais, que não vai bem ao encontro daquilo que eu acredito, que é o quê? Realizar uma cirurgia única, planejada com os exames específicos e com isso tentar remover totalmente ou o máximo das lesões. Ou seja, não tem muito sentido você utilizar o Zoladex para o quê? Tratar uma endometriose pós-cirúrgica, uma vez que você está planejando uma cirurgia para remover todas essas lesões. E quanto à gestação? Doutor, se eu utilizar o Zoladex com preparo pré-gestacional, vou melhorar minha taxa de gestação? A gente ainda vê muito essa questão. E a gente sabe que efetivamente o Zoladex não é capaz de melhorar a perspectiva gestacional. Até porque ele vai causar uma menopausa transitória, que cada vez mais a gente encontra pacientes que têm que lidar já com uma reserva ovariana baixa, uma redução de folículos. Então, utilizar um medicamento que causa uma menopausa transitória pode até ser certo ponto perigoso, sem trazer nenhum grande benefício com evidência científica da taxa gestacional. Enfim, o importante é sempre individualizar o tratamento, conversar muito bem com o seu médico, entender a experiência dele no manejo da endometriose, que é uma doença tão complexa e com tanta especificidade, e realmente buscar muitas vezes uma outra opinião. Lembrar, sempre, você não tem que trocar sofrimento, né? Não é que você vai ter que vivenciar um monte de efeito colateral para tratar a sua endometriose. Cada vez mais a gente encontra soluções resolutivas e sem a necessidade de efeitos colaterais para cuidar dessa endometriose.